Olá, boa tarde, gente. Bom, então, para começar, eu começo de uma maneira diferente as minhas palestras, principalmente quando o tema é acessibilidade. Uma das maneiras que começo diferente, eu tiro o microfone para pessoas que principalmente sejam cegas, saibam onde eu estou. Porque o microfone fica numa sala, a pessoa não consegue saber onde eu estou localizada. Primeira parte. Segunda parte, principalmente como tem a apresentação online, eu me descrevo fisicamente. Então, eu sou uma pessoa de 1,60 m, mulher, negra, de pele clara, estou vestido um sobretudo preto, estou trabalhada nas cores mais escuras hoje, uma camiseta preta da Lura, com uma raposinha na frente, calça jeans e tênis. E quem que eu sou? Eu sou mestre em ciência da computação, trabalho há 10 anos com a parte de testes de acessibilidade e usabilidade. Trabalho atualmente na Lura, de cursos online, tecnologia, e também trabalho livremente como consultora na parte de pesquisa e testes, consultoria de acessibilidade. Meu foco normalmente é principalmente trabalhar com a parte de acessibilidade. Já dei aulas para pessoas com deficiência visual, aulas de programação, enfim. Trabalho também com algumas comunidades, a Afrotec BR, a ADEVA, que é uma instituição de pessoas cegas aqui de São Paulo, sou voluntária lá, e entre outras comunidades. Bom, e o que é acessibilidade? Essa é uma grande definição da W3C sobre o que é acessibilidade. Normalmente eu apresento ela para as pessoas, mas eu não cito toda ela. Eu normalmente falo a parte resumida dela, que é para a pessoa poder entender, ficar mais fácil e a pessoa menos assustada com a parte de acessibilidade. Então, acessibilidade é independente do lugar que você está, do modo de acesso, das suas condições, capacidades físicas, condições, capacidades financeiras, das capacidades intelectuais e cognitivas, das capacidades educacionais que uma pessoa tenha, você consegue fazer o que quiser, quando quiser e onde quiser. Esse é o resumo do que é acessibilidade. Então, eu normalmente, ultimamente, na verdade, eu tenho falado que acessibilidade não é simplesmente um termo ou algo da parte da tecnologia. Acessibilidade, e principalmente, não é só código, ela é um caminho. Então, desenvolvedores e pessoas da área de tecnologia, tem lá o seu processo de desenvolvimento. Você está lá trilhando aquele caminho de desenvolver, fazer tudo certinho, usar BDD, usar tudo certinho, bonitinho. Chega uma hora, você fala, olha, tem acessibilidade, está ali o caminho. Mas parece que é tão longo, acho que eu vou vir aqui e vou pegar um outro atalho. Normalmente é isso que as pessoas fazem. A ideia é que isso não aconteça. Então, por isso que eu sempre dou palestras para vocês olharem melhor para aquele caminho da acessibilidade. Então, eu estou falando aqui sobre requisitos. Então, vamos lá. Tem requisito funcional, que é o que o software faz, uma descrição do que o software faz. Requisito não funcional é como o software tem que fazer a determinada funcionalidade. A acessibilidade, na parte teórica, ela é considerada um requisito não funcional. Como o software tem que fazer determinadas ações. Ok? Mas, normalmente, o que acontece? Quando a gente coloca ela como não requisito funcional, a pessoa esquece que tem que reportar problemas de acessibilidade. Então, esse é o ponto principal. Então, eu vou colocar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu tenho uma busca em um site ou aplicativo, e essa busca ela vai ter que me retornar um valor. E eu tenho uma pessoa com deficiência visual, que aqui eu tenho 3 representações diferentes. Eu tenho uma pessoa cega, eu tenho uma pessoa, a pessoa do meio é uma mulher, se eu não me engano, ela foi a Vice-Miss Brasil de 2013. Eu sempre esqueço o nome dela, infelizmente. Mas ela está aqui porque ela descobriu, próximo dos 20 anos, que ela tinha uma doença degenerativa, que ela ia perdendo a visão até determinada idade.
Então, ela começou baixa visão com 20 anos e depois, provavelmente, mais para o final da idade, ela vai ficar cega. Isso acontece, é muito comum até. E pessoas que nós, daqui a alguns anos, vamos começar a ter alguns problemas de baixa visão. É muito comum, com mais de 50, 60 anos, começar a apresentar problemas de catarata, entre outras situações. E não só esses grupos. Existem de pessoas com deficiência. Mas por que esse grupo? Porque pessoas com deficiência visual são a maioria das pessoas com deficiência, com alguma deficiência. Não são todas. Existem pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência motora, pessoas com deficiência mental, intelectual, pessoas com deficiência cognitiva, tem espectros, autista, tem outros problemas relacionados à leitura, descalculia, dislexia, enfim, N outras situações. Tem deficiências relacionadas à deficiência situacional, que é o que a gente chama de a pessoa temporariamente ela não pode realizar algum tipo de ação, movimento. Então, se eu quebro o meu braço e fico um mês com ele engessado, eu tenho uma deficiência motora temporária. Se acontece algum acidente, eu não consigo mais andar ou eu não consigo mais enxergar, eu tenho uma deficiência visual ou motora permanente. Então, existem várias classificações e várias situações. E aqui a gente tem esse é um valor estatístico, tem um gráfico com valor estatístico de que existem pelo menos 23,9% de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Se vocês forem ver atualmente, o IBGE não coloca esse valor, ele coloca um valor de 6,7. Mas, na verdade, ele está retirando a classificação de que apenas pessoas... Então, o IBGE atualmente utiliza apenas a classificação de que apenas pessoas com severidade alta de deficiência são consideradas pessoas com deficiência. Então, todas as outras pessoas que eram classificadas pelo IBGE, elas desapareceram da parte estatística. Mas eu continuo utilizando esse informe estatístico porque esses quase 24% de pessoas não desapareceram. Elas só não vão ser mais consideradas pelo IBGE. Então, lembrem-se disso. Se vocês virem algum tipo de valor, falar assim, não, mas esse valor não é tão grande. Lembrem-se dessa classificação de apenas severidade alta. Uma pessoa com baixa visão ou em uma determinada condição ainda vai precisar de acessibilidade. Então, vamos lá, retomando. Então, eu tenho lá uma pessoa com deficiência visual, certo? E essa pessoa vai utilizar o meu sistema, minha busca. Opa. Ela vai utilizar um leitor de tela. Quem aqui sabe o que é um leitor de tela? Tá, um pouquinho mais alto. Tá, beleza. Então, leitor de tela. Esses são os leitores mais utilizados no mercado. O JAWS, o NVDA, que são utilizados no Windows. O VoiceOver, que é utilizado no iOS e no Mac. O Talkback, que é para o Android. E o último é o Orca, que é para Linux. Esses leitores de telas, eles vão ler toda a parte que é apresentada no sistema operacional. Como eles funcionam? Eu tenho um leitor de tela que ele vai perguntar para o sistema operacional, para a API de acessibilidade do sistema, o que eu tenho que ler, que é a próxima informação que eu tenho que ler. Então, depois disso, ele vai passar essa requisição para o meu navegador, digamos que seja um sistema web. Então, o navegador vai passar para a parte estrutural da página e vai vindo de volta a resposta. Vai passar a informação para o navegador, que vai passar a informação para a API de acessibilidade, e a API de acessibilidade vai passar para o leitor de tela, que vai ler essa informação, muitas vezes com uma voz não tão robótica, porque isso é configurável, a informação para a pessoa que está utilizando o leitor de tela. Isso é o modelo tradicional de informações. Se, por exemplo, for uma mensagem de erro ou alguma mensagem de alerta, a pessoa vai, o navegador, a estrutura da página, vai passar a informação de que eu preciso, nesse exato momento, passar uma informação urgente para o leitor. Então, essa informação vai para o leitor e depois ele vai pegar a informação e apresentar na forma de alerta para a pessoa que está utilizando o leitor de tela. Essa é a estrutura, basicamente, de como funciona o leitor de tela.
Quem sabia como funcionava? Levanta a mão. Ué. Você não conta. Tem um amiguinho da parte de acessibilidade. Bom, e também tem uma questão importante, que não é só a questão do qual leitor de tela a pessoa está usando. Tem também os navegadores, que os navegadores não... nem todos eles, como vocês podem ver, têm 100% com relação de aplicação de acessibilidade no navegador. Tem um site, html5accessibility.com, que vocês podem ver isso é sempre atualizado a cada atualização dos navegadores. Daí vocês vão falar assim, nossa, como assim o Edge está aí? Sim, ele ainda é um navegador do Windows. Vocês não podem esquecer que ele está aí, que muitas pessoas utilizam, mesmo que seja para instalar os outros navegadores. Mas nós também temos informações. Existe uma pesquisa que foi feita, principalmente para o pessoal da Everest, sobre estudo inclusivo, que essa pesquisa aponta quais navegadores com leitores de tela são mais utilizados por pessoas com deficiência. Então, temos aqui o NVDA com o Chrome, 34% das pessoas que responderam utilizam, e o NVDA com o Firefox é 27,8%. Isso significa que grande parte das pessoas utilizam Windows e utilizam esses navegadores, esses leitores de tela. E existem outras situações. Eu não tinha falado, o NVDA ele é open source. O JAWS ele é pago com uma licença em dólares. Então, por isso que grande parte das pessoas utilizam o NVDA e não utilizam o JAWS. Então, a gente tem essas informações, a gente sabe o leitor de tela, a gente sabe o navegador que eles utilizam. Então, a gente tem que pensar em validar essas informações. Então, vamos lá. Voltando ao nosso exemplo, fiz alguns parênteses aqui. Eu tenho uma busca em um site aplicativo. Então, eu sei a grande parte qual navegador as pessoas utilizam, eu sei quais leitores de telas eles utilizam, então eu posso testar e verificar a acessibilidade. Então, eu tenho um requisito funcional, apresentar resultado na busca após acionar o botão pesquisar. Certo. Requisito não funcional, funcionar com leitor de tela, NVDA, navegadores Firefox e Chrome. Isso significa que eu tenho que validar essas informações para esses dois navegadores. Eles podem apresentar as informações, mesmo com o mesmo leitor de tela, de maneiras diferentes, porque são navegadores diferentes. Então, isso é um cuidado que deve ser feito. Tomado cuidado e testar com os dois. Então, vamos lá. O que acontece? Eu não implemento meu requisito não funcional. Isso significa que a pessoa pode não entender a informação que eu vou passar para ela, não vai conseguir utilizar o meu requisito funcional. Eu vou lá, utilizo o leitor de tela, faço todas as solicitações e ele não me retorna nada. Ele não faz todas as etapas de passar a informação de volta para o leitor de tela. A pessoa consegue utilizar o sistema? Não. Opa, volta. Esse é o bug. Então, o que acontece? O requisito não funcional não foi implementado. Eu não consigo utilizar o meu sistema, não consigo utilizar a busca, então meu requisito funcional também não funciona para a pessoa que utiliza o leitor de tela. Situações que isso é comum? Quando o sistema não apresenta uma semântica correta. Então, eu tenho lá um botão. Digamos que a estrutura do botão fosse uma imagem. E não fosse um botão. E não utilizasse um aiaria, que é uma estrutura para... eu posso converter e mudar os papéis das informações que eu coloco na minha página. Então, com aiaria, eu posso falar que a imagem, na verdade, ela tem que ter papel de um botão. Se eu não utilizo isso, se eu não utilizo essa parte de código, o que acontece? Ele vai achar que é uma imagem. Ele não vai saber que ele tem que acionar aquele botão, que na verdade é uma imagem para ele. E ele não faz nada. Então, nenhuma informação é passada, então falha. E eu tenho um bug. Então, essas situações que a gente tem que pensar que, por fato de um requisito não funcional falhar, o funcional também vai falhar para essas pessoas. E, estruturalmente, isso afeta como um todo, porque a pessoa pode não entender o idioma que você está colocando, ou as informações muito técnicas que você está colocando na página, entre outras situações. Então, a acessibilidade é um caminho. A ideia é que, independente de pensar que a pessoa está utilizando, lá em Manaus, no Amazonas,
ou em São Paulo, independente se o celular dela é um iPhone 11 ou um Lumia 930, que existem pessoas que utilizam ainda, se vocês forem lembrar, o Lumia 930 é um celular de 4, 5 anos atrás. Não é 10 anos atrás, é 4, 5 anos, gente. Aí ele ainda é funcional, apesar de não ter mais atualizações de sistema. Então, por que não utilizar ainda esse celular? Então, se eles usam um plano pré-pago de 50, um plano pós-pago de 50 megas ou um pré-pago semanal de 100 megas, a pessoa ainda tem que utilizar o seu site, baixar o aplicativo e poder utilizar ele. Se a pessoa, independente, se a pessoa possui uma dislexia ou descalculia, alguém aqui sabe o que é descalculia? Tá, descalculia, sabe os CAPTCHAs que vocês colocam 1 mais 1? Então, a pessoa com descalculia, ela não vê o sinal de mais. Então, como é que ela vai responder o seu CAPTCHA? Ela não vê. Pessoa com descalculia, ela não consegue analisar a informação, a representação visual dos símbolos matemáticos. Sim, ela não vê um mais, um menos, um dividir, um vezes. Ela não vê. Não vê. Ele está lá, ela não vê. Então, o CAPTCHA de vocês não é acessível, se você coloca lá aquele 1 mais 1. Ou não é acessível para a pessoa que não teve até determinado ensino. Ou se o seu site, aplicativo, utiliza alguns termos que vocês acham que são muito comuns em inglês, ela também, se ela não for uma parte da população, que 95% da população brasileira não sabe exatamente inglês, não é que sabe, eles não sabem, 95%. Existe essa estimativa. Então, se ela não sabe inglês, ela pode não utilizar. Então, pensem que não é só a pessoa com deficiência. São todas essas pessoas. Não é só a pessoa que está aqui do meu lado que eu estou criando o meu sistema. São as pessoas longe, pessoas com limitação financeira, que não pagam um enorme plano de dados. Tudo isso é acessibilidade. Então, quando vocês pensarem nessas questões, pensem nisso. E pensem que a gente não pode deixar de escolher esse caminho da acessibilidade. Para pensar que a gente pode desenvolver tudo para todos. A gente tem essa oportunidade. Obrigada. Perguntas? Por favor. E se você falar, eu repito aqui. É um prazer te conhecer, você é minha musa inspiradora do Alura. Eu acompanho os seus tutoriais, os seus cursos, eu adoro. E ficou vermelho. E uma coisa que eu estou fazendo agora lá na empresa, eu estou tentando trazer acessibilidade. Apesar de ser QA, eu até falei aqui na palestra, dos objetivos que o meu chefe me deu é informá-lo do quão é importante da acessibilidade. Ele está chegando amanhã e eu preciso provar isso para ele. Então, só que assim, eu queria uma grande dúvida, porque assim, a empresa ela é internacional, o site é todo em inglês, tudo é em inglês, e eu passei aquele Wave no site, teve tanto erro, mas tanto erro, que deu até vergonha. Como que, assim, a gente tem todos os dados do Brasil, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, como que eu consigo convencê-lo e depois convencer a empresa inteira e depois convencer os front-ends de que a gente precisa fazer isso? Bom, eu nem precisei comprar perguntas. Normalmente eu compro perguntas para algumas palestras. Eu preciso tocar em determinados assuntos, mas às vezes o tempo não cabe. Então, não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Se vão vir... Normalmente eu
sugiro, dependendo do nível de pessoa que você vai conversar, você atinge ela de maneiras diferentes. Então, com nível altos, diretoria, enfim, entre outros, presidência e tudo mais, eu vou pelo bolso. Então, assim, eu não sei... Eu sugiro que vocês me sigam nas redes sociais, no Twitter principalmente, porque eu retuito muitas pessoas que são maravilhosas da comunidade, principalmente da parte de acessibilidade. Teve o caso da Dominus, que a Dominus, o site dela, Dominus Internacional, não aqui do Brasil, dos Estados Unidos, a situação foi, eles entraram no tribunal americano, falando que eles não queriam implementar acessibilidade, porque não existiam regras específicas sobre acessibilidade. Na verdade, em grande parte dos países existem, normalmente, regras, leis relacionadas à parte de acessibilidade. Nos Estados Unidos existe a Section 505, 805, eu não vou... 508, é isso. Tá, eu nunca lembro exatamente, mas existe essa seção lá. E no Brasil também existe a Lei de Acessibilidade, a LBI. Então, baseado nisso, a Dominus não queria implementar a parte de acessibilidade, entraram com uma ação, uma pessoa entrou com uma ação contra e eles perderam. Foi um grande caso, repercutiu muito a parte da Dominus, porque lá aqui também eles utilizam a parte assim, se a Dominus ganhasse, poderia haver uma brecha numa lei. Então, ela não ganhou, o que é muito bom. Na primeira instância, eu não sei ainda como vai desvencilhar em outras situações. Aqui no Brasil também isso acontece. Uma pessoa pode ir no tribunal, eu esqueci exatamente onde a pessoa vai, mas ela faz uma denúncia contra o site e é feita uma avaliação de acessibilidade no site, falando que o site não está, eu não consigo, normalmente uma pessoa com deficiência faz essa denúncia, o tribunal faz uma sindicância com relação à acessibilidade do site e depois entra com um processo civil contra a instituição. Teve uma época que eu trabalhei na prefeitura municipal aqui da cidade de São Paulo, e aqui na prefeitura eles têm um selo de acessibilidade. E acontecia muito, por ser um órgão público, vinham muitas denúncias sobre... O Ministério Público trazia denúncias para a prefeitura para verificar a parte de acessibilidade, se era procedente ou não. Todo mês vinha pelo menos duas denúncias por mês para verificar a parte de acessibilidade. E sempre era procedente, não era acessível o site e retornava para o juiz dar a sentença e fazer as correções e tudo mais. Então, isso existe. Normalmente não acontece e não é divulgado com tanta frequência porque as pessoas assustam. E, normalmente, as pessoas com deficiência, grande parte, elas são boazinhas. Elas dão uma chance. Existe o site da Web para Todos, que tem denúncias. Você pode entrar no site e provavelmente pode ter uma denúncia do seu aplicativo, do seu sistema, lá no site deles. E vocês nem sabem. Então, acontece, daí eu não sei como é que eles procedem depois, se eles repassam para o site, como funciona. Mas existe uma comunidade, existem pessoas que testam, isso não é totalmente alheio, eles não são alheios. E, normalmente, sim, eles entram com processos judiciais para implementar a acessibilidade, porque é um direito deles. Então, não pensem que isso, a acessibilidade agora está em voga, é hype ou qualquer coisa assim. Não, o pessoal está com medo. Porque agora gasta-se dinheiro, não somente de refazer coisas, mas com multas. A pessoa pode pedir multas. Então, não é tipo modinha. É algo que agora está começando a pesar. Então, utilize esse argumento para a pessoa, porque é um argumento que eu acho que ele ilustra bem toda uma situação. Tá? Mais alguém? Uma pessoa que é analfabeta, ela se caracteriza também como acessibilidade? Sim. E aí, por exemplo, a parte de áudio, essa parte atenderia a eles? Ou teria uma outra forma de poder fazer uma parte acessível para ele, por exemplo, num determinado site? Daí vem uma parte de UX, que é que eu gosto.
Eu não vou lembrar exatamente, eu sei que existe. Isso foi em 2010, 2011, eu tive contato com um artigo que era a implementação de um sistema para pescadores na Índia. Na Índia, a população a parte de educação lá é muito precária. E os pescadores, eles não tinham, ninguém era alfabetizado. O artigo falava em como eles criaram um sistema baseado em imagens para que os pescadores pudessem vender o peixe deles. E eu tenho, acho que impresso o artigo, porque eu nunca mais achei depois. Mas, assim, existem meios. Tudo depende de quem é o seu público. Normalmente, o que acontece? A gente restringe, a gente coloca aquela bolinha bonita, pessoas aqui do centro, de partes que moram bem aqui em São Paulo, não da periferia. Enfim, a gente fica restrito a uma determinada bolha. Mas a gente tem que lembrar que, por estar na web, nada é restrito à nossa bolha. Então, tudo depende do público. Se o seu público for exatamente essas pessoas, eu aconselho a fazer um estudo para alcançar essas pessoas. Por exemplo, a parte de áudio não beneficia pessoas surdas, mas pessoas cegas, dependendo do conteúdo, às vezes pode se beneficiar, dependendo se for um conteúdo com muitas animações, vídeos e tudo mais, precisa de um cuidado maior. Então, a parte de vídeo para eles áudio, seria para eles interessante. Então, tudo depende do público, do uso, mas é possível. Nada é impossível, né? Mais alguém? Oi. Só uma curiosidade, aqueles dados que você apresentou sobre a quantidade de pessoas, pelo menos com deficiência, ou de tipo de distribuição de deficiência, de onde que você tirou aqueles dados? E de quando que seria, mais ou menos, assim? Eu acho que eu não coloquei no rodapé, peço desculpas, mas aqueles dados são do IBGE, do último censo, do censo de 2010. Tá. Eu estou aquela coisa perdida no tempo, mas sim, é de 2010. Então, está para ser feita uma atualização, só que essa atualização vai haver essas restrições. E, normalmente, quando sempre eu falava desses dados, existia um detalhe bem curioso. Quem sabe como funciona o censo? Tá, então vamos lá. Tem o censo, que acontece a cada 10 anos, e a pessoa passa em uma amostra das casas. Então, por exemplo, tem uma casa aqui, depois de 10 casas, é feita uma nova pesquisa. O que acontece? A cada 10 uma casa aqui, outra casa ali, e a cada 10 casas era feita a pergunta se a pessoa tinha ou não deficiência. Então, o que acontecia? Se no meio das 10 casas tivesse uma pessoa com deficiência, essa pergunta não aparecia. E essa pessoa não era contada. Então, é uma amostra de 10% de uma amostra total que poderia haver. Então, existe esse porém também, certo? E agora, por conta dessa mudança nos dados do IBGE, houve uma atualização ano passado, se eu não me engano, dos dados do IBGE, com relação a só utilizarem pessoas com severidade alta, acho que só alta mesmo. E isso aconteceu principalmente porque poderia haver pessoas com deficiência múltipla, ou alguma deficiência se prevalecia com relação a outra, mas, enfim, a justificativa do IBGE foi que essa estatística é utilizada fora do Brasil, então eles também utilizaram aqui, o que eu não acho tão certo, mas, enfim, não sou eu que faço isso, então. Mas, assim, veio dos dados do IBGE, tá bom? Mais alguém? Não? Então, muito obrigada, gente.